Eu sempre tinha tido vitória no satanismo, né? Nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou. Eu fiz um feitiço para matar ele. Mas ele tinha alguma coisa nele, a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele eu caía. Não funcionou, porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então. Teve um pastor chamado João Carlos Marques, né? E ele teve uma experiência que eles chamam de arrebatamento. Poderia ser levado em espírito, como Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Ao paraíso. E nessa experiência, isso ele gravou, né? E eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu me converti, que falaram pra mim. Isso daí, achei muito curioso, eu tenho esse vídeo gravado, né? Inclusive tá num vídeo meu, chamado O Beijo do Escorpião. Eu coloquei esse trechinho, né, dele. Ele falou que ele conversou com Jesus, que ele foi arrebatado, conversou com Jesus, e Jesus falou para ele o seguinte: falou, olha, você espera que daqui a pouquinho, né, um dos discípulos de Satanás vai se converter, né, e você vai saber quem ele é. Quando você encontrar com ele, você vai saber quem ele é. E ele comentou isso, comentou em alguns vídeos, e aí, quando me converti, ele soube que eu tinha me convertido, e ele teve plena certeza que era eu, ele gravou até num vídeo isso, né, falando, puxa, eu sabia, então esse é o Daniel. Então assim, eu vejo que mesmo quando eu estava perdido, sem horizonte, sem sequer pensar em Deus, né, Deus estava olhando por mim, Deus estava cuidando de mim, Deus estava se preocupando comigo. Então às vezes você acha que você está num buraco tão escuro que não tem mais saída. Aí eu começo a aprender algumas coisas, né, nessa vida tudo passa, tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar, tudo vai passar. E eu sempre tinha tido vitória no satanismo, né, nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou, não funcionou, porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então, nunca tinha encontrado. Aí o feitiço não funcionou. Qual era o feitiço? Eu fiz um feitiço para matar ele. E é possível isso? Bom, a permissão de Deus, né? Eu sempre coloco com a anuência de Deus. Mas ele passou por uma situação bem delicada, né? Eu lancei um feitiço para matá-lo. Mas era um inimigo seu ou alguém Não, é assim, eu namorava com uma menina e ela era cristã, né, evangélica, mas ela era um namoro assim, não era sério nada, né? E ela então, uma vez, ela acho que viu algum livro meu, eu tinha as coisas do satanismo, né? E eu escondi, mas ela ficou cismada e quis marcar um encontro com esse pastor para ter uma conversa comigo. Eu pensei, encontro, vou acabar com ele, pronto, fiz o feitiço contra ele a noite inteira, ritual, vindo rigoroso, o negócio vai longe. É ritual? É rigoroso, um monte de detalhe, né? 6 horas de ritual, pronto, pra matar o cara. Aí eu fui no encontro, o cara não foi. Eu pensei, pronto, morreu. Aí no dia seguinte eu tô na empresa, eu trabalhava numa empresa onde o diretor era um satanista, então tive uma ascensão bem meteórica ali, eu era gerente de operações financeiras, e aí tocou meu telefone, né? Era a secretária da igreja. Olha, o pastor não pôde ir. Eu pensei comigo, né? Bom, claro, defunto não vai em encontro, né? Ela falou, mas ele teve um problema, né? Ele bateu o carro, né? Mas olha, não aconteceu nada com ele, glória a Deus, não tem nenhum arranhão nele, né? Eu falei, puxa, me dá seu nome aí que eu vou fazer um feitiço contra você também, né? Aí fiz outro feitiço, errei alguma coisa. Aí chamei mais 5 feiticeiros pra me ajudar. Falei, vamos tomar forças. Aí cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa toda, né? Tinha pentagrama, tudo? Sim, tem pentagrama, hexagrama. O hexagrama que pensam que é a estrela de Davi, não tem nada a ver com a estrela de Davi, não, nadinha. Isso é um símbolo pagão, antiquíssimo, remonta, tem tudo quanto é lugar no mundo. No meu Insta tem lá um estudinho sobre isso, vai dar uma fuçada lá. Você chamou reforço? Chamei reforço, tinha certeza que o cara ia morrer, né? Fui lá, de novo. Aí o cara tá atrasando. 1 hora, 2 horas, já tô indo embora. Falei, o cara não vem. Aí o cara apareceu. Quando o cara apareceu, olha, diante de Deus, eu tive medo daquele cara. Nunca tive medo de nada na minha vida. Mas aquele cara me deu medo, pavor. Sabe, fisicamente falando, eu derrotaria ele em 15 segundos. Né? Eu tava no ápice da minha forma de arte marcial. Mas ele tinha alguma coisa nele, a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía. Né? Era um campo, uma energia, alguma coisa, uma força. Eu não sei como explicar isso. E ele falou, eu falei, pastor, você chegou atrasado, eu preciso ir embora. Né? Eu só queria ir embora, eu só pensava em fuga. Né? E ele falou pra mim, não, deixa eu orar pra você, é rapidinho. Eu pensei, bom, ele vai orar. Sua namorada tava junto ou não? Não. Ele falou, só rapidinho, ok? Só um pouquinho. Eu pensei, ok, ele ora e eu vou embora, né? Aí eu subi na sala pastoral, entrei, ele entrou atrás de mim e trancou a porta com a chave. Eita. Quando ele entrou com a porta com a chave, eu já olhei pra janela, né? Eu vi que tinha grade na janela. Eu falei, pô, não tem como sair. Não tenho, eu tenho que ter um pijama de uma listra pra passar por lá, né? Aí eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu não quero mais orar. Mudei de ideia, né? E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu só lembro de ter visto uma mão crescendo assim. Apaguei. Aí eu caí no chão, acordei já no chão, né? A sala dele tava toda revirada, o nó da gravata tava na nuca já, né? E ele calmo, sereno, sabe? Calmo, falando baixo, né? E eu vejo que eu tava todo arranhado, minha roupa tava rasgada. Aí de repente apaguei de novo, voltei, voltei. Até que chegou uma hora, eu tava caído no chão e eu tava na minha própria consciência. Ele me ajudou a sentar na cadeira, explicou o que tinha acontecido.
E falou, olha, hoje você tem uma nova vida com Jesus. Né? E naquele momento eu senti a paz que transcende o entendimento. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha provado o que é paz, né? Eu achava que paz era o ter as coisas, ter o poder, ter o dinheiro, ter aquilo. Mas eu fui invadido de uma paz que eu não tenho como explicar, não tenho vocabulário, né? E abracei ele com toda a força que eu tinha, né? E falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque vão querer me matar. Sempre fui ensinado que satanismo não tem volta, que vão acabar comigo, eu vou morrer, né? E ele falou, calma, né? Não vai nada acontecer com você. Orou, eu terminei aquela oração, tava assim, prantos, né? Chorando muito. Saí na rua todo feliz, eu queria assim evangelizar até o cachorro, sabe? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Cheguei em casa, tinham 2 sacerdotes do satanismo, somos sacerdotes, que me incomodaram muito depois. Um deles ligou, a gente deu o nome de Zórdico no livro. E falou, Zórdico. O nome era Zodamerano, são todos nomes místicos deles. E eu peguei e falei pro Zórdico, poxa, eu encontrei Jesus. Sabe, cara, nós estamos errados, nós erramos, né? E ele falou, não, você errou, né? Você tem um encontro com a gente amanhã, que seria no dia seguinte. Eu teria um ritual para fazer, teria um rito para fazer naquele dia. E ele falou para mim, não, nós vamos buscar você na sua casa, você tem que cumprir esse ritual. Você prometeu, né? Você colocou teu sangue no altar, né? Prometendo que você ia fazer parte desse ritual. E eu pensei, eu não posso fazer parte disso, eu aceitei Jesus, tenho que ir embora. Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, perto do batalhão do exército ali, parei na frente, falei, quero ver me pegarem aqui, né? Aí parei a bicicleta, comecei a falar com Deus do jeito que eu sabia, eu não sabia orar. Eu falei, Deus, o senhor lembra de mim? Olha, eu sou Marcelo, né? Não era Daniel. Então, eu sou Marcelo, olha, eu moro na rua tal, número tal, né? Eu tenho 26 anos, meu RG, CPF, passei toda a ficha para Deus, passei específico, vai que Deus erra de proteção, né? E aquela noite passou e não aconteceu nada. E é claro, depois teve uma perseguição, teve ameaça, aconteceram uma série de coisas que a gente narra nos livros, né? Mas hoje eles não me incomodam mais. Né? Não me incomodam porque eles achavam que o livro ou o meu testemunho fosse despertar a igreja, isso não aconteceu. Então eles desdenham disso, né? Desdenham. Alguns deles às vezes me escrevem tudo, né? Tem muita confiança de que eles estão fazendo... que eles estão no certo e pronto, não me incomoda. Hoje o meu inimigo sou eu. Em frente ao espelho. Todo dia, sabe? Lutar contra a minha carne, contra a minha vontade, meu pecado. Da carne diz não, meu espírito diz sim, né? E vice-versa. E sabe o que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu? Depois eu te mostro também no celular as fotos. Eu perdi contato com ele. Ele era a minha referência. Tipo, o cara que me libertou. O cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né? Ameaça, tudo. E é um negócio que deixa você meio neurótico, né? Telefona pra tua casa, passa carro perto devagarinho, assim, né? Que você vê que parece que você acha que todo mundo tá te olhando, né? Então não sei até quanto que era paranoia minha ou não, mas a sensação que eu tinha é que todo mundo me olhava. E aí eu procurei ele, esse pastor sumiu, desapareceu. Ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja proeminente. E essa igreja eu posso falar o nome, que é a Igreja Batista do Morumbi. Aqui perto? Né? Aqui perto. Que era na época quem comandava era o Ari Veloso. Não sei se você chegou a conhecer dessa época, né? E esse pastor, o nome verdadeiro, a gente tem o nome de Brint no livro, o nome verdadeiro dele é Luiz Augusto Zitt. Um homem de Deus, uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Mas ele foi mandado embora da igreja, porque era uma igreja que não acreditava na batalha espiritual e nem em possessão demoníaca, mas tinha um trabalho de assistência social fantástico. Né? Eles cuidavam, tinha uma favela ali perto, tinha um trabalho de assistência social incrível. Mas um aspecto de batalha espiritual não acreditavam. Então ele foi mandado embora. Aí ele foi trabalhar numa outra igreja como pastor, perto de Birigui, Araçatuba. Não, foi em Birigui. Aí uma ocasião eu estava nessa igreja em Birigui ministrando no seminário e postei a foto dele. Mas quando eu postei a foto dele, vi que as pessoas começaram a chorar. Falei, nossa, que unção que o cara tem, né, meu? Cara, não só a foto do cara, o pessoal já chora, já entra na comoção, né? E eles estavam chorando porque eles maltrataram ele lá. Ele foi pastor de lá, né? Maltrataram ele, não trataram ele bem, não trataram bem os filhos dele, né? O filho dele sofreu bullying ali. Então ele largou a igreja, ele largou o ministério. Não quis mais saber. Aí ele foi vender calçados infantis. Foi pra Vila Velha, vendendo calçado infantil. Nessa de viajar de carro, alguém um dia disse pra ele, pô, cheira uma cocaína. Você aguenta dirigir mais tempo, você produz mais. Ele começou a usar cocaína. Aí onde compra cocaína? Ele tá numa cidade portuária, ele vai pro porto, assim de prostituição. Ele se envolveu com prostituição, com cocaína, né, com droga, e quase morreu de overdose, bateu o carro, quase morreu várias vezes. A esposa dele nunca desistiu, dobrava o joelho e orava. Os filhos nunca desistiram, dobrava o joelho e orava. Traz meu pai de volta, a esposa também, traz o marido. Aí um dia a Neuza Itioca falou pra mim, localizei ele, né, e eu fui até Vila Velha pra reencontrá-lo. E ele andando comigo pela praia, que ele contou. Só que ele estava viciado em cocaína, que ele estava na prostituição, que ele não conseguia se libertar disso. Aí eu falei pra ele, pô, passa um final de semana na minha casa. Eu morava no Vale da Bênção, vocês conhecem. Não. Lá em Araçariguama. E convidei ele a passar uma semana em casa.
E ele muito frio, né? Muito frio, assim. Ele falou, cara, eu não consigo mais chorar, não tenho mais emoção nenhuma. Eu peguei... Aí um dia, ele estava sentado na varanda de casa, assim, eu sentei do lado dele. Falei, ô pastor, vamos orar, vai. Né? Ele meio relutante, assim, ele olhou pra mim e falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, cara, um dia eu orei por você e eu te libertei. Hoje, eu acho que se você orar por mim, eu vou ser liberto. Sabe, não tem emoção maior do que isso, né? Chamei minha esposa, a gente orou por ele. No final, aquele homem todo durão, assim, chorou que nem um bebê, né? E se reconciliou com Deus, tudo. E aí ele quis voltar a pastorear. Mas a igreja que prega o perdão não perdoa ele, né? Então ele começou a vender pão de mel pra sobreviver e tudo mais, né? E depois ele começou a trabalhar com o pai dele na capelania da Unicamp, né? Levou muitas pessoas aos pés da cruz, sempre contou a história dele, sem maquiagem, sem nada, né? E faleceu. Faleceu normal, morte morrida, pegou uma infecção hospitalar, teve sepse, né? Mas uma história assim, um guerreiro mesmo, né? Eu tenho foto, você vê como tinha entidade com ele, a gente estava despedindo dele no aeroporto, nós tiramos 2 fotos diferentes, em tempos diferentes. Tem um hiato aí de uns 15 minutos entre uma foto e outra. Era revelação a foto, né? Não era imediato. De revelar. De revelar. Então a gente não viu na hora. Então eu tirei uma foto dele, a esposa, tal, a filha. Aí depois eu tô junto, aí outra pessoa tirou, bateu a foto. Nas 2 fotos aparece visivelmente uma mancha muito escura, porque se fosse efeito, a gente teve um tempo de 15 minutos, né? E cobrindo praticamente uma mulher que tá atrás. Só vê as pernas da mulher cruzada, uma mancha alta. Era um formato humanoide. Né, bem grande, ou seja, tinha uma entidade na cola dele. Uma entidade, né? E ele foi liberto pela graça de Deus. Caramba.